Filhos de Francisco. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no tempo da criação, é o Outubro Rosa, e chegando até você os Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por Pai e Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, nesse tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio Educativa FM 96,7 de Carangola, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. Instagram, Filhos de Frank. Também no Facebook, Filhos de Frank com C mudo. No Twitter, Filhos de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a doce Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos. Moro em Montanha, capital da amizade, no norte do Espírito Santo, mas estou de home office na Freguesia do Ó, em São Paulo, capital. De Juiz de Fora a Manchester Mineiro, onde tudo começou e tudo sempre vai começar, o professor Jorge Roberto Silva Júnior. Ele é formado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em Educação Religiosa e Ciências da Religião pela mesma universidade. É professor da Rede Pública de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na retaguarda, direto do Meier, o orgulho do subúrbio e dos suburbanos, Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje não temos os destaques da semana, porque temos um grande destaque para falar. O Papa Francisco publicou, exatamente no dia que nós gravamos esse podcast, no domingo, dia de São Francisco, 4 de outubro de 2020, a sua nova encíclica Fratelli Tutti, que tem como temática central a fraternidade e a amizade social e propõe essa última como alternativa ao individualismo e à indiferença. O documento, que é o primeiro do gênero em 5 anos, critica a tentação de desinteressar-se dos outros, especialmente dos mais frágeis. Segundo o Papa, digamos que crescemos em muitos aspectos, mas somos analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. O Papa fala numa, entre aspas, indiferença acomodada, fria e globalizada que afeta a humanidade e leva a formas de individualismo sem conteúdo, alimentadas pela necessidade de consumir sem limites. O Papa enfatiza também a importância do conceito de amizade social, um amor que se estende para além das fronteiras, como condição para uma verdadeira abertura universal. E desafia cada ser humano a assumir a sua vocação de cidadão do próprio país e do mundo inteiro, construtor de um novo vínculo social. Ele dedica um capítulo à parábola do bom samaritano, analisando as personagens propostas por Jesus. Vamos falar sobre encíclica e uma referência interessante que nesta encíclica o Santo Padre citou a frase de uma música do poeta brasileiro e seguidor do candomblé, diríamos hoje um defensor da cultura afro-brasileira, o poeta Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Música que vocês ouviram aí no início do nosso podcast. A vida, amigo, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nesta vida. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Nossa convidada hoje, novamente, uma grande alegria para nós, Mircele Medeiros, que é jornalista e mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Desde 2009, ela cobre o Vaticano para meios de comunicação no Brasil e na Itália, e é colunista no site Dom Total, onde publica todas as sextas-feiras. E é a nossa correspondente, a nossa vaticanista do podcast Filhos de Francisco, lá presente. Mircele, muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu já vou fazer a primeira pergunta na lata para você, né? Acordei hoje, domingo, feliz da vida, dia de São Francisco de Assis, né?
da perfeita alegria, na expectativa da leitura dessa encíclica. E quando eu abro o meu Twitter, tá lá a Mirticelli escrevendo que esse é o testamento de Francisco. Eu pensei, meu Deus do céu, mas esse Papa vai morrer? Claro que vai morrer, né, Mirticelli? Evidente. Mas por quê você acha e você afirma que este é o testamento de Francisco? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Agradeço mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar aqui mais uma vez, refletindo com vocês nesse bate-papo que é sempre frutuoso, no qual nós debatemos temas bastante importantes, e hoje não poderia ser diferente. Estamos debatendo a Fratelli Tutti. E realmente eu coloquei ali um título meio apocalíptico, catastrófico, que a nova encíclica do Papa é o testamento dele. Tudo isso porque eu parto de uma visão histórica, compartilho completamente a visão do historiador Alberto Melloni, que é um historiador italiano, especialista em Concílio Vaticano II, por exemplo, que fez uma obra maravilhosa em relação ao concílio, aos documentos, aos bastidores. E ele escreveu uma vez a respeito disso e vem também de encontro àquilo que eu penso em relação ao papado, que na visão histórica, o papado ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco de ascensão, quando o Papa começa a colocar as bases do seu programa de governo. Tem o segundo bloco, no qual ele começa a colocar em prática, digamos assim, esses conceitos iniciais, a repeti-los entre o meio católico e não só. Começa uma publicação de encíclicas importantes, de mensagens, convocação de sínodos, digamos que é o miolo do papado, aquele segundo bloco. E o terceiro bloco é aquele bloco de conclusão. E todo Papa, obviamente, até forçado pela própria idade, por outras questões externas, começa a sentir que trata-se já dessa terceira fase. Eu não quero dizer com isso que o Papa Francisco vai morrer daqui a 5 anos, eu não delimito uma duração dessa terceira fase, ou que ele vai concluir o papado, ou já tem essa visão, ou pretende renunciar, alguma coisa do tipo. Não vai nesse sentido. É que certamente o Papa Francisco, com mais de 80 anos, começa já a pensar nesse fim, é normal, todo Papa faz isso, todo Papa faz essas contas. Mas o que nós observamos na história é que a tendência de alguns papados é nessa fase enfraquecer um pouco. É também motivado por questões externas. No caso de João Paulo II, por exemplo, foi por causa da doença. Então ali começa já um certo enfraquecimento. Ele foi enfraquecido pela doença, mas ele não enfraqueceu em popularidade. Então ele é um caso também, um dos casos únicos, João Paulo II. Bento XVI, por causa dos escândalos que acometeram o Vaticano, sobretudo na questão financeira, então ali começa um enfraquecimento da credibilidade da Igreja, que é mais grave. Paulo VI, e eu cheguei a citar isso no meu texto e coloquei, depois de tê-lo atualizado com algumas informações, eu aproveitei para colocar essa reflexão. Paulo VI, a gente começa a ver sinais de enfraquecimento do seu governo quando ele publica a sua última encíclica, justamente, que foi a Humanae Vitae, no qual a sua popularidade ela começa a cair, obviamente entre as pessoas que esperavam por mais aberturas, porque Paulo VI ele foi visto como um papa bastante diplomático, um papa que conseguia dialogar com todas as partes, com todos os grupos, e nessa Humanae Vitae é como se ele batesse o martelo sobre algumas questões, pelo menos na visão dos progressistas, e não conseguisse ali conduzir o debate mais para frente, ele dá um veredito. Isso fez com que ele perdesse, até diante da opinião pública, perdesse um pouco daquele fervor inicial em torno da sua figura, visto que ele era um papa bastante diplomático, aberto, e tinha essa concepção, ao menos na interpretação que as pessoas faziam. Então, o Papa Francisco, só que o caso do Papa Francisco ele é muito interessante. Ele entra nessa terceira fase com tudo. Então, é um papado que está em ascensão ainda e, pelo jeito, vai terminar em ascensão. Então, ele fez questão ali, tanto que, se você ler a Fratelli Tutti e compará-lo a outros documentos, você vai ver que existem conceitos ali repetidos. Mas a diferença é que o Papa Francisco amplia esses conceitos na Fratelli Tutti. Então, é como se ele dissesse, eu preciso escrever um documento que vai ficar para a história e no qual eu realmente destrincho o meu pensamento. Ele destrinchou o pensamento dele, ele deu o nome aos bois. Falei isso no artigo. Ele não teve medo de falar sobre as situações, falar sobre as injustiças, falar sobre o que não funciona, dando nome e sobrenome a isso. Então, essa é a minha interpretação.
Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Sua primeira participação, sua pergunta para Mirticelli, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez um prazer ter a nossa vaticanista aqui com a gente, né, a Mirticelli. É muito bacana a gente poder conversar sobre essas coisas. E é muito bom, né, ter esse documento em mãos. Eu não tive tempo de ler ainda toda ela, li alguns trechos só, né, porque a gente está gravando esse podcast no exato dia em que ela foi apresentada ao público, mas a Mirticelli, ela tem acesso, pelo cargo dela, ela tem acesso aos documentos pontifícios antes deles serem publicados. Então ela vai esclarecer para a gente um pouco aqui os detalhes desse documento, né? O que eu pude ver do documento é que o tema dele, o tema dessa encíclica, é a fraternidade universal entre os seres humanos, né? É uma coisa assim, de união total de todas as culturas e tradições em torno daquilo que é essencial na mensagem cristã, que é o amor, né? Só que ela vem justamente num tempo em que a gente vê sendo pregado muitas vezes no meio católico uma confusão, a meu ver, entre a mensagem cristã e a cultura do que eles chamam de cultura ocidental. Eu lembro citar aqui nominalmente que eu já tive até assim, alguns questionamentos pessoais em relação ao youtuber Bernardo Kister, né, que ele é um que propaga esse tipo de ideia, que o Ocidente, enfim, né, que é o propagador da mensagem cristã, e tem vários outros propagadores desse tipo de pensamento hoje em dia. Chegando ao ponto das pessoas confundirem as coisas e achando que se a gente propagar essa mensagem, essa cultura ocidental, que eles chamam de ocidental, seria até necessário para a salvação mesmo. E o que você acha? É claro que a gente sabe que isso tem muitos problemas, mas como você resumiria o porquê esse tipo de pensamento está bastante errado? Bom, porque, na verdade, associa-se o Oriente somente ao islamismo. Então, essa é uma tendência, principalmente. As pessoas se esquecem que existem 24 igrejas suiures, ou seja, que estão em plena comunhão com o Papa, que preservam a tradição oriental 100%, inclusive tem o seu próprio direito canônico. Então, assim, eu acho que parte de uma interpretação e parte, eu ouso dizer, inclusive, de uma ignorância. As pessoas desconhecem, inclusive, essa outra face da igreja. E se você for estudar a história da igreja, se você for estudar a própria história, o que aconteceu? Cai o Império Romano em 476 e se ergue Bizâncio, Constantinopla. Então, assim, por muito tempo também, o próprio cristianismo ele foi influenciado por essa vertente. Então, as pessoas é como se recortassem a história, cai o Império Romano e o Ocidente ele reergue em torno de Roma, obviamente, a gente sabe disso, mas é como se houvesse um apagão. As pessoas não criam essa linha de continuidade, existe um apagão. Então acabou ali, caiu o Império Romano, começa a invasão, a ascensão dos francos, a conversão desses bárbaros, e essa fusão, São Bento, mas se esquecem que tinha uma Bizâncio que exerceu uma influência, inclusive na própria igreja, cultural, teológica e tantas outras coisas. Inclusive a maioria dos padres da igreja que exercem uma influência, digamos assim, nessa formação doutrinária, nessa estruturação doutrinária nos primeiros séculos, é completamente oriental. Então, assim, não tem como a gente negar isso. É porque as pessoas desconhecem desses pormenores, têm essa visão de Ocidente como uma realidade completamente isolada, tem uma visão completamente eurocêntrica da igreja, se esquecem que a igreja no Oriente, de uma maneira geral, foi uma igreja que foi se estruturando a duras penas, com muita dificuldade, e sustentou ali a tradição dos apóstolos. Temos ali, por exemplo, eu em Roma participo bastante da missa greco-católica, eu gosto bastante. A gente vê, tá ali a fé dos apóstolos, a fé dos padres da igreja presente, uma riqueza cultural sem precedente, do ponto de vista litúrgico, espiritual. Então, isso não é novo. Quando o Papa Francisco fala sobre isso, ele já falou em outras ocasiões, inclusive se referindo à liturgia, de que nós precisamos valorizar um fermento, digamos, de fé, de valores que está dentro da própria igreja, porque a gente sofre essa influência. O problema é que as pessoas não conhecem essa outra face e acabam se concentrando em uma visão romana, entre aspas, não na visão de Roma, que é bem diferente, porque a visão de Roma ela é completamente universal.
ela engloba todas essas realidades, mas em uma visão romanizada. É esse o problema. Existe uma romanização estranha que impregnou na mentalidade de alguns jovens no Brasil, que na verdade se destacam completamente da Igreja de Roma. É até contraditório isso. Então é isso que eu vejo quando as pessoas fazem esse tipo de questionamento, elas estão completamente desamparadas por um conhecimento histórico, não tem nenhum tipo de conhecimento da própria realidade da igreja hoje. Nós pegarmos os escritos do Papa, não foram poucas referências que foram feitas a essa riqueza do Oriente, quanto essa tradição, digamos assim, porque é uma tradição, tem a nos ensinar, enfim, falta estudo, falta aprofundamento, falta esse ir às águas mais profundas e não interpretar a igreja a partir de uma pequena parcela e a partir do meu grupo ideológico. Muito bom. Juninho, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual a sua pergunta inicial para a Mirticelli? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. E, mais uma vez, né, obrigado, Mirticelli, por poder estar conosco nessa noite, nesse momento. E antes de tudo, assim, sabe, eu tive um prazer, graças a uma bolsa que eu ganhei da UFJF, de fazer um intercâmbio na Europa. Morei na França por 6 meses e pude né, andar pela Europa e fui até Roma conhecer o Vaticano. E é muito interessante essas conversas que nós temos com você, Mirticelli, porque quando a gente chega ali na Praça de São Pedro, vê todo aquele adro, todas aquelas construções, a gente fica imaginando, gente, o que acontece lá dentro, sabe? O que acontece lá dentro? Claro, muita coisa chega deturpada, muita coisa chega, vou falar uma expressão mineira bem atravessada, mas eu, pelo menos, fiquei assim, nossa, o que essas estátuas, o que essas construções, se tivessem boca, né, o que poderia dizer pra gente? E eu gosto de receber e de ouvir você, ler você, porque é como se aquilo tudo fosse sendo respondidas, claro, ao longo do tempo, né? E, bem, enfim, eu fico muito feliz de te ouvir. Eu falo um pouco mesmo porque eu sou mais retraído, mas eu gosto mais de escutar do que falar. E nessa perspectiva, agora falando pegando um pouco um gancho na perspectiva histórica, e não somente histórica, mas também atual, tanto nessa perspectiva de povos, de história, o cristianismo oriental, ocidental, e essa ligação, relação com outras denominações, o Papa Papa Francisco vai dizer que o que o estimulou, né, a escrever a encíclica nasceu, né, de um muçulmano. E essas são palavras dele, né? E, bem, para entender que o cristianismo, a religião, ela é uma relação do homem, ser humano, com Deus, e que se propaga no amor do ser humano com os demais. E o que se poderia dizer sobre esse contato do Papa Francisco, já falar João Paulo II, desculpa, Papa Francisco com o muçulmano, que gera uma carta tão bonita, tão profunda, tão rica para nós no Ocidente e para o mundo, obviamente? Primeira coisa que a gente precisa frisar é que o Tayyib, o muçulmano citado pelo Papa Francisco, que é o grande imã, com o qual ele assinou a declaração conjunta pela paz mundial e, enfim, pela defesa de valores em comum, que são comuns às duas religiões. Então, esse imã em particular, ele é uma figura moderada dentro do islamismo. Tanto que naquele documento eles fazem um pacto contra o terrorismo, e não só, muitas pessoas não leram esse documento, mas ele é importantíssimo. Eles atestam juntos que existem valores que precisam ser defendidos em conjunto, inclusive citam o aborto, por exemplo. Está presente nessa declaração, e Papa Francisco traz, ali no início do documento, ele fala alguma coisa a respeito disso, quando trata da questão da cultura do descartável, que é um neologismo franciscano, né? Quando ele trata essa questão, que seria mais ou menos uma elaboração que já foi feita por Bauman, quando ele fala do amor líquido, da sociedade líquida. Papa Francisco, ele encarna essa visão de Bauman, mas ele dá uma terminologia só sua a essa interpretação. Então, muito interessante essa visão de Francisco, e essa declaração. É importante que nós, juntamente com a encíclica, leiamos essa declaração para nós entendermos o porquê
Papa Francisco resolveu tratar ela como uma fonte de inspiração. E é muito interessante que no início da encíclica, o Papa Francisco cita aquele episódio histórico no qual do encontro de São Francisco e Sultão, que aconteceu justamente no conceito de cruzadas. Olha que interessante. A gente está num contexto polarizado, o Papa Francisco fala novamente sobre isso, que acontece já uma terceira guerra mundial em pedaços, mas a gente também pode dizer que no meio católico acontece uma guerra fria, né? A gente vê também traços de polarização. Eu nunca tinha visto um movimento, por exemplo, que se opusesse dessa maneira, pelo menos na história da Igreja contemporânea, que se opusesse dessa maneira à figura do Papa, já que o Papa sempre foi uma figura de fusão, uma figura de referência, uma figura diante da qual as pessoas prestavam muita devoção. Então é como se esses grupos rompessem com esse ciclo, rompessem com essa tendência que começou lá atrás com Pio IX, essa devoção, esse resgate da figura do Papa. É muito interessante, o Papa Francisco ele pega simplesmente alguns pontos dessa declaração. Lembrando, e eu reforço isso, o Tayyeb ele é um imã de linha moderada dentro do islamismo, ele é um acadêmico, inclusive, trata dessas questões da paz mundial, trata dessas questões de combate ao terrorismo, porque o diálogo interreligioso, digamos, esse diálogo que a igreja mantém com o islamismo, ele é muito diferente. Nós precisamos estudar um pouco sobre como a igreja ela manobra esse diálogo tanto dentro do islamismo, como dentro do judaísmo, com o budismo, por exemplo. Para cada tipo de diálogo, para cada tipo de aproximação, a igreja ela foca em determinadas questões. Em relação ao islamismo, a igreja sempre procura se reaproximar desse pessoal, e principalmente desse pessoal de linha moderada, justamente para que juntos eles unam forças para derrotar o terrorismo no mundo, por exemplo. Muita gente não sabe disso. Então, lançar uma encíclica, e é uma coisa inédita, na qual o Papa cita um imã, um grande imã de uma religião islâmica, é uma coisa, digamos assim, profética. É o reencontro, como o Papa Francisco fez questão de frisar, com o sultão, tanto que ele faz essa comparação. É claro, em um período de cruzada, São Francisco vai lá com uma mensagem de concórdia a dialogar com aquela pessoa. Claro que na visão de Francisco à época, ele tinha a intenção também de converter aquele imã. Então, como um bom cruzado, a gente sempre fala isso na história, ele era um cruzado no coração, não efetivo. Então ele tinha essa ideia, mas ao mesmo tempo baixa a guarda quando entra em diálogo com aquela pessoa, e ali ele fala claramente, inclusive tem as fontes históricas que atestam isso, ele fala que é preciso saber dialogar com o diferente, né? Baixar a guarda efetivamente. Então, Papa Francisco não é que ele abaixa a guarda nessa encíclica, porque nós estamos diante de um outro contexto, mas ele diz, olha, é possível juntos elaborarmos um plano de ação para vencermos as desigualdades, para promovermos a cultura do encontro, para denunciarmos também, porque é uma encíclica de denúncia, tudo aquilo que ataca, tudo aquilo que denigre a pessoa humana. Então, Papa Francisco, ele consegue ter essa visão global em relação à desigualdade, em relação aos modelos econômicos que na visão dele não funcionam, em relação às estruturas viciadas, e ele faz isso contando com uma das religiões, um dos representantes de uma das religiões que mais crescem no mundo. Então ele é até estratégico, quando ele conta justamente com esse tipo de parceria para que, de alguma maneira, o mundo possa mudar, não somente a partir do catolicismo, mas a partir dessa união e desse diálogo, que foi tão frutuoso. Se vocês lerem a Declaração Universal, quem está nos ouvindo também, creio que vai se interessar em lê-la, vocês vão ver o quanto é importante aquele documento e o quanto essa encíclica coroa essa intenção de Francisco de não só promover a paz mundial, é muito além disso, mas de despertar a sociedade para um cristianismo que deve se enraizar em todas as estruturas, que, no caso da encíclica, para que o transcendente, essa visão transcendente do ser humano, ela possa se encarnar em todas as culturas, em todas as mentalidades. Pois é, Mirticelli, o Juninho falou que ele é calado e a gente sempre descobre uma coisa nova aqui no programa, né? Eu já sabia que ele foi aluno do primeiro-ministro da Educação do governo Bolsonaro, agora descobri que ele morou na França, eu não sabia disso, né? Caixa de surpresas. O podcast dá essa alegria para nós aqui. Queria fazer duas perguntas nesse momento, Mirticelli, elas estão mais ou menos interligadas.
são perguntas mais ou menos técnicas sobre encíclica. Primeiro, o que é uma encíclica, comparado com outros documentos, né, que o Papa escreve, e qual é a relação dessa encíclica com as anteriores? Essa é a minha primeira pergunta, pode começar a responder por essa aí, depois eu vou para a segunda. Certo. A primeira encíclica, o próprio nome já diz, é uma carta circular, né? Antes, as encíclicas nos papados anteriores, elas que eram cartas escritas pelo Papa que focavam em questões importantes e antigamente não focavam só na questão de ensinamento, hoje elas focam única e exclusivamente no ensinamento, quando o Papa tem um ensinamento a dar para a igreja, uma visão de mundo ou uma interpretação em relação à realidade. Então, as encíclicas, elas digamos assim, sem querer ser redundante, elas circulavam entre muitas realidades e até eram emitidas para situações locais, para igrejas locais. Hoje isso não acontece, é um documento que denota, digamos assim, um documento para ser lido universalmente, né? E João 23, eu fiz questão de citar isso no meu texto de hoje, ele universaliza ainda mais esse documento quando ele escreve, na abertura desse documento, que é um tipo de texto dirigido aos homens de boa vontade. Até João 23, se vocês forem pegar algumas encíclicas ali, você vai ver escrito assim: encíclica aos bispos, padres e leigos da Igreja Católica, e a todo o povo fiel, alguma coisa do tipo. Então, João 23, de alguma maneira, amplia e rompe essa tradição. Então, a encíclica ele é um documento considerado dentro da hierarquia de documentos pontifícios voltados para o ensinamento, ele é o mais importante, mas na hierarquia macro de documentos pontifícios não é o mais importante. O mais importante é a Constituição Apostólica, que é um documento no qual, por exemplo, o Papa pode promulgar um dogma, por exemplo, no qual o Papa pode realizar mudanças estruturais, como o caso da reforma da Cúria Romana, que vai acontecer em breve. Então, será uma Constituição Apostólica. É um dos documentos mais importantes, digamos assim, que em nível de importância, em relação aos efeitos que causa, é mais importante que a própria encíclica. Então, é um tratado, a encíclica seria um tratado de ensinamento, dentro, como eu disse, dessa hierarquia de documentos voltados ao ensinamento, é o mais importante, depois da exortação apostólica e depois da carta apostólica. Tem alguma outra parte da pergunta, né? Não, a relação dessa encíclica com as anteriores de Francisco, ou mesmo, especialmente Francisco. Sim, vamos lá. A Lumen Fidei, como a gente sabe, foi uma encíclica escrita praticamente por Bento XVI, quase inteira. Papa Francisco ele só escreveu a introdução, praticamente ali. Bento XVI, um gesto de humildade tremendo, cedeu o texto pronto para Francisco e falou assim: olha, já que o senhor é o Papa reinante, pode assinar esse documento, já estava na minha gaveta, pode pegá-lo e fazer o que bem entender. Então, se você ler até a Lumen Fidei, você não consegue encontrar muito Francisco ali, você encontra Bento XVI, porque foi ele quem escreveu, e Francisco escreveu também uma parte da conclusão, da introdução, etc., que assumiu para si. Então, que trata justamente da fé, né? A luz da fé, significa, de um documento profundíssimo, que vale a pena, que foi muito esquecido aí pelos católicos, mas que vale a pena uma reflexão em torno dele. Eu aconselho vivamente que as pessoas procurem esse documento para reflexão pessoal, etc. Depois, o segundo documento, e digamos assim que é franciscano mesmo, que foi a Laudato Si, 2015, que trata da questão da preservação do meio ambiente, da criação, da casa comum, como nós sabemos. E no qual o Papa Francisco cunha um termo próprio, mais uma vez faz parte do dicionário terminológico de Francisco. Ele cunha o termo ecologia integral, né, que é essa visão ecológica, não somente uma visão de ambiental que não foca somente no meio ambiente, mas nas relações. Ele fala sobre isso, que tudo está interligado, né? Então, do meio ambiente, a preservação da casa comum, a dignidade do homem, o desenvolvimento integral da pessoa, então tudo está interligado nessa visão de ecologia integral do Papa Francisco. E depois a Fratelli Tutti, que na verdade o Papa Francisco fez questão de reunir, e é por isso que eu falo de testamento e reforço mais uma vez essa minha visão, todo o seu pensamento no tocante à questão social. Então, a gente vai encontrar o Francisco que faz a homilia em Santa Marta, do Francisco que promulga constituições apostólicas. O Francisco global, ele está presente na Fratelli Tutti, porque ele realmente quis fazer um apanhado de tudo aquilo que ele já falou, encíclicas, catequeses,
missas na Santa Marta, viagens apostólicas. Então a gente consegue encontrar muitos desses elementos e muitos desses conceitos que ele já elaborou ao longo de todo o seu pontificado, está ali. E como eu disse também no texto do Dom Total, uma novidade dessa encíclica, muitas pessoas não notaram isso, e ele fez questão de dizer isso na introdução, é que ele iria contar com a contribuição de algumas pessoas na redação dessa encíclica. E quem foram essas pessoas? Muitos presidentes de conferências episcopais, muitos bispos, ele trouxe ensinamentos de bispos de todos os continentes ali. Vocês podem perceber no decorrer do documento, ele fala, o bispo, a Assembleia de Bispos da Croácia definiu que a guerra, etc, etc. Então ele vai focar nesses textos também. E eu até falei sobre isso. Nessa encíclica, que, por assim dizer, é um documento no qual o Papa faz um apanhado do seu próprio pensamento. Se a gente pegar uma encíclica de Bento XVI, a gente vai chegar a essa conclusão. Claro que existem outros autores de referência, outras personalidades que aparecem ali na encíclica, mas é um tipo de documento papal que é bastante autorreferencial, porque o Papa fala do seu próprio legado, fala da sua própria linha de pensamento. Francisco coloca um ponto de novidade aí, porque ele foge um pouco dessa autorreferencialidade pontifícia e insere ali os bispos do mundo todo, né? Os representantes dos bispos do mundo todo. Então, é um documento sinodal, digamos assim, é um documento colegial também, que quer promover e quer passar a ideia de que o bispo de Roma está unido aos bispos de todo mundo. Então, assim, muitas pessoas não se atentaram a esses detalhes. Eu acho, eu não tenho certeza, que eu fui uma das poucas jornalistas que se atentaram a esse detalhe dessa visão colegial que o Papa Francisco tem a partir da Fratelli Tutti. Então, é um documento feito para os homens de boa vontade, como eu disse anteriormente. O Papa Francisco reaplica essa fórmula utilizada por João 23 para dizer justamente que não é um tipo de texto voltado ou endereçado somente aos católicos, mas a todos aqueles que querem, junto com Francisco, construir um mundo melhor também. Essa referência no texto é bem clara, né? Essa questão universal. Mizeli, tira uma dúvida minha aqui. Durante a transmissão ontem da missa e da assinatura do documento, o locutor da Vatican News, ele citou, e o Papa chamou ao altar, os responsáveis do que seria um setor da Secretaria de Estado, se eu entendi bem, que apoiam a escrita, a elaboração da encíclica, né? A redação da encíclica. Vocês sabem, explica para nós como é que funciona isso. O Papa não escreve sozinho, você já citou a colaboração que ele pegou, né, especificamente nesse documento, mas é a redação em si, tem uma participação, um grupo que participa disso? Tem um grupo, tem uma equipe, né, uma equipe de teólogos e consultores do Papa que elaboram seus documentos. Ele, na verdade, não escreve nada sozinho. Claro que a gente está lidando com um pontificado cujo sobrenome é espontaneidade. Então, muitas vezes, o Papa Francisco deixa o discurso de lado e acaba fazendo as suas reflexões de maneira espontânea, como se diz na Itália, alle braccia, né, com os braços, para dizer que é espontâneo. Então, existe sim essa seção da Secretaria de Estado, porque existem várias seções, uma seção dedicada a documentos das viagens apostólicas, por exemplo, a discursos das viagens apostólicas, depois uma outra seção dedicada às encíclicas, aos documentos mais pastorais, justamente porque precisa passar por esse crivo das pessoas que lidam com a política externa da Igreja. Então, assim, a gente está lidando com o Estado, não somente com uma instituição. Apesar de ser um documento pastoral, eles precisam ter todo esse cuidado. Então, é por isso que essa equipe ela acaba estruturando o texto. Claro que nada é feito sem o consentimento do Papa Francisco, uma parte ele escreve sim, outra parte ele revisa, pede as suas melhorias, pede as adaptações, tanto que se vocês forem analisar muitas das referências desses documentos, tratam-se de referências passadas, de falas que já foram pronunciadas pelo Papa Francisco ou por outros papas no passado. Então é mais ou menos assim que se estrutura. Não é que ele vai pegar um documento de 123 páginas ou 85, 87 em português, sentar ali e escrever tudo. Não. Pode ser que ele faça mais ou menos o esboço, acontece isso. Eu sei que Bento XVI era um papa que escrevia mais. Ele contava também com uma equipe, mas ele escrevia muito mais que Francisco, digamos assim, efetivamente. Então, um tipo de texto feito em conjunto, mas que é lido, relido, revisado, rabiscado pelo Papa a todo instante. Ele acompanha todo o processo de construção do texto.
E com certeza ele conta com colaboradores de confiança, né? Como na nomeação dos núncios, né? Tem essa preocupação de ser pessoas próximas no sentido do pensamento. Gabriel, com você agora, pode perguntar. Você estava falando das mensagens anteriores do Papa, que às vezes são citadas, né? Eu lembrei uma muito interessante aqui, que eu vou ler, que não foi citada, mas que tem muito a ver com o espírito dessa encíclica, que foi uma mensagem do Papa no Dia Mundial do Refugiado, que fala assim: lembramos que os pais de Jesus também tiveram de fugir da própria terra e se refugiar no Egito para salvar a vida de seu filho. O Messias, o Filho de Deus, foi um refugiado. A igreja, desde sempre, viveu em seu interior a experiência da migração. E ele fala um pouco, né, como a cultura, essa experiência dos refugiados, dos migrantes, que hoje é tão complicado, né? Isso colabora para essa disseminação do cristianismo pelo mundo e, ao mesmo tempo, a disseminação isso pelas culturas, né? E depois ele fala o seguinte: uma só família humana. Este é o tema da mensagem que enviei por ocasião deste dia. Uma questão que indica o fim, o objetivo da grande jornada da humanidade através dos séculos. Formar uma única família, naturalmente com todas as diferenças que a enriquecem, mas sem barreiras, reconhecendo todos como irmãos. E ele cita o Concílio Vaticano II, que fala: todos os povos formam uma comunidade, têm uma mesma origem, porque Deus fez todo o gênero humano habitar sobre a face da terra. Se alguém ouviu isso, falar que Jesus foi refugiado e falar que, né, de cultura geral, uma só família humana, achou isso meio, usar um termo que está muito utilizado hoje, globalista, socialista, eu gostaria de informar que essa mensagem do Papa, na verdade, é do Papa anterior, é de Bento XVI. Ela foi falada pelo Papa de 2011, né, que era Bento XVI na época. E isso, a meu ver, mostra muito que muito do que se atribui a Francisco hoje, na verdade, ele está bebendo na fonte dos seus antecessores, né? E Bento XVI foi, pelo que eu contei, eu dei uma lida rápida aqui, mas do que eu consegui contar, parece que Bento XVI é um antecessor que o Francisco mais cita. Ele tem 15 citações nas minhas contas, né? E ele cita outros papas também, João Paulo II, Paulo VI, até Pio XI tem uma citação dele, enfim, né? Mas eu queria perguntar o seguinte: Mircea, na sua leitura, o que você acha que tem alguma coisa de novidade nessa encíclica, ou no pensamento de Francisco em si, ou quase o que é a ênfase e aprofundamento daquilo que já tinha sido dito antes? O que para você é novidade e o que é só uma continuidade, por assim dizer? Então, como eu disse no meu texto mesmo, na reflexão que eu fiz sobre a encíclica, no resumo e na análise que eu fiz sobre a encíclica, os pontos de novidade para mim foi essa denúncia que o Papa faz em relação a essa rede de fake news, em relação à manipulação política através das redes sociais. Ele fala até sobre isso. As redes sociais, que deveriam ser um espaço de pluralidade, acabou se tornando um espaço que promove a formação de guetos, de pessoas de pensamento único. Então é muito interessante. Ele fala isso no meio de um processo eleitoral da economia mais importante do mundo, que é os Estados Unidos, que, como nós sabemos, e isso não é novidade para ninguém, investiu muito nas redes sociais e nesse tipo de manipulação durante a campanha do Donald Trump. Então, o Papa Francisco vem justamente nesse período, às vésperas das eleições americanas, fazer uma afirmação do tipo. A gente sabe que é uma realidade que não acontece somente nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, que principalmente em governos ligados à extrema-direita, e eu não estou falando nenhuma novidade para vocês sabem muito bem disso. Então, para mim é uma novidade, porque para o Papa Francisco ele traça a realidade de uma maneira muito clara. Ele não usou meias palavras. É isso que eu falei. Ele já abordou sobre a questão ética, sobre a ética nas redes sociais, sobre o bom uso das redes sociais em outras ocasiões, falou sobre manipulações também, mas nunca de uma maneira tão clara. Ele falou, inclusive, sobre a grosseria dos políticos, essa normalização da grosseria dos políticos nas redes sociais. Então, mais claro do que isso é impossível. Ele falou assim, se no passado essas pessoas não eram dignas de serem respeitadas quando assumiam esse tipo de postura, mas é como se as redes sociais as transformassem em heróis. Então, assim, e aí nesse mesmo parágrafo ele fala da manipulação. Então, para mim, isso é um ponto de novidade. Alguns vaticanistas italianos viram que a citação dele sobre a propriedade privada foi uma novidade. Eu, inclusive, cheguei a conversar com alguns, eu refuto completamente essa ideia,
porque a visão que o Papa Francisco tem de propriedade privada é a mesma da doutrina social da Igreja. Se a gente pegar o Pio XII, em 1941, no discurso de Pentecostes, o famoso discurso de Pentecostes, que foi um discurso que comemorou as encíclicas sociais que tinham sido publicadas pelos papas até então, ele fala sobre a distribuição equa de bens. Então, é sempre essa visão que a Igreja tem da propriedade privada em vista do bem comum. Então, eu tenho uma empresa, para facilitar a linguagem, eu tenho uma empresa, eu tenho um comércio, mas em vista do bem comum, em vista de promover, de criar bases de uma sociedade mais justa. E o Papa Francisco explora muito esses termos. Então, para mim, foram as maiores novidades. E a crítica, sem dúvida nenhuma, ao neoliberalismo. O Papa Francisco ele deu o nome em outras encíclicas. Ele chegou a ser mais diplomático, falou sobre modelos econômicos que não funcionam, chegou a citar pouquíssimas vezes a questão do capitalismo, mas nessa encíclica ele escancara o seu pensamento e diz também mais à frente, por isso que alguns dizem que, na verdade, essa encíclica é um terror para os moderados, ou melhor, é um terror para aqueles que não são moderados, porque mais à frente o Papa Francisco diz, já chegamos à conclusão de que não existe ainda um modelo econômico ideal. Então, nós precisamos colher, em outras palavras, de todos esses modelos para tentar achar uma terceira via, porque essa é a visão da doutrina social da Igreja, uma terceira via capaz de promover um mundo menos desigual. Então, é muito interessante essa clareza de Francisco, e se você não lê o documento inteiro, você vai acabar pegando partes e talvez fundamentalizando algumas questões. Por isso é interessante, principalmente em relação à Fratelli Tutti, tentar acompanhar todo o raciocínio do Papa, né? Então ele insere ali no meio da Fratelli Tutti, por exemplo, o episódio do Bom Samaritano. Então ele faz uma reflexão belíssima, eu digo que é uma big homilia ali, na qual ele funda os princípios da encíclica em torno da figura do Bom Samaritano. Não foi o levita, não foi o sacerdote que parou e prestou socorro à vítima, aquela pessoa que estava jogada no chão, mas foi justamente um samaritano. Então é muito interessante isso, é muito interessante essa visão do Francisco. Por isso que eu digo que é uma encíclica bíblica, lírica e existencial, porque ele justamente consegue ali fazer uma homilia, ele consegue ali deixar um tratado teológico, ele consegue ali focar nos problemas sociais. Então é até injusto dizer que seja simplesmente uma encíclica social. É sem dúvida uma encíclica social, se nós quisermos seguir a rigor o termo técnico, mas Francisco foi mais além, foi muito mais além. É difícil fazer essas fragmentações com ele, né? Realmente ele faz uma abordagem normalmente que é ampla, né? Que é geral, né? Se não fosse assustar alguém, eu diria holística, né? Uma visão mais completa sobre os... Porque as coisas estão interligadas mesmo, né? Juninho, sua pergunta para a Miticelli agora, por favor. Antes de fazer a pergunta, vocês conversando, você falando sobre a clareza de que o Papa trabalha e ele expõe sobre as questões do neoliberalismo. Eu estou lembrando que eu não encontrei isso na análise do cardeal Orani, que ele escreveu um artigo para o Vatican News, e ele não expõe essa clareza da encíclica. Pelo contrário, né, ele coloca movimentos da história neoliberais paralelo a movimentos de esquerda. Ele não deixa ele não expõe essa clareza de uma estrutura política diretamente ligada ao neoliberalismo. Mas, enfim, falando sobre... Também vocês acabaram um pouco que respondendo o que eu iria perguntar, e nós já conversamos um pouco sobre isso, mas nem todos que nos ouvem hoje estavam participando conosco da nossa primeira gravação, mas fica o convite, acredito que vai estar aí o link para você poder ver nosso primeiro podcast falando sobre o Papa Francisco, sobre o Vaticano. E a pergunta que eu faço, que nós trabalhamos no nosso primeiro encontro, é sobre o Papa Francisco, a pessoa do Papa, né? Porque também para entender essa carta é importante entendermos a pessoa do Papa Francisco, que antes era o cardeal Jorge, o bispo, o padre, se ele é um Papa de transição ou se ele é um Papa
de revolução? Olha só, Francisco, primeira coisa, ele não é e ele não foi eleito para ser um papa de transição. Bento XVI sim, João XXIII sim. Só que aí, partindo daquele princípio, daquela premissa de que os papados são divididos em blocos, no seu terceiro bloco, ou seja, na sua fase final, João XXIII, muito estratégico, convocou um concílio. Então, João XXIII ele vai estar a vida inteira associado a esse concílio. Papa Francisco, apesar de não ter sido eleito muito novo, ele não foi eleito para ser um papado de transição, mas para ser um papa, para assumir, digamos, as vestes de uma reforma que já vinha sendo estruturada lá atrás. Quando começaram os escândalos no modificado de Bento XVI, os cardeais já tinham esse plano de ação. Eu já citei isso, acho que na nossa outra conversa, em que eu expliquei um pouco sobre a realidade do conclave. Antes do conclave acontecem as congregações gerais, que é uma espécie de preparação para a votação pontifícia, nas quais é traçado o perfil do Papa que deverá ocupar o trono de Pedro. Então ali eles já tinham claro de que precisavam de um Papa reformador. Por isso que Papa Francisco ele foi visto com bons olhos, por ser, primeiramente, um Papa que não estava, uma pessoa na época, não um cardeal à época, não ligado à Cúria Romana, então isso contribuiria. Tinha uma outra visão de igreja, o que contribuiria mais ainda. Então ele acabou levando a tiara papal também, por conta dessas particularidades e dessas coisas que são próprias da sua formação teológica, da sua personalidade. Então, não é de transição, de maneira alguma, ele tem consciência disso, tanto que esse testamento, que é a Fratelli Tutti, ele já coloca as bases aí dessa reforma espiritual, ele sempre fez questão de traçar isso, porque ele também parte da reforma das mentalidades. O Papa Francisco ele vai em cheio. Ele quer que as pessoas olhem para o mundo através de uma perspectiva cristã, mas não só, que a partir desse fermento cristão, elas também possam contribuir com a transformação da sociedade. Então a encíclica ela é essa bússola de orientação para essa terceira fase na qual o Papa, de fato, vai efetivar a sua reforma. Por causa da pandemia, a Constituição de Reforma da Cúria Romana ela não será publicada, como nós sabemos. Pode ser que em dezembro ainda seja, depende muito da situação. Mas se chama Predicate Evangelium, pregai o Evangelho, portanto, que seria publicado esse ano, provavelmente agora, por causa da pandemia, vai ser publicado no ano que vem. Então é uma preparação para tudo isso que está por vir. Papa Francisco, ano que vem, vai ter que traçar uma nova geopolítica, agora motivado pela própria pandemia, vai ter que repensar suas viagens apostólicas, vai ter que repensar os seus documentos, as suas prioridades, e a Fratelli Tutti é, portanto, o início dessa retomada pontifícia, digamos assim, rumo a essa conclusão. Não a uma conclusão de uma transição, mas a conclusão de um papado que está sendo brilhante, que está em ascensão. Pessoal, o assunto está muito quente, tem muita coisa ainda para falar, mas a gente vai encerrando por aqui. Vamos continuar na semana que vem, tá bom? Não percam na semana que vem o segundo programa sobre a encíclica Tutti Fratelli do Papa Francisco. Já agradecemos a Mirticelli pela sua participação e vamos estar juntos, tá bom? Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e também na Rádio Educativa FM de Carangola, 96,7, a rádio da família e dos amigos. Você pode e deve ouvir os episódios anteriores no podcast, especialmente você que é ouvinte da rádio. Sigam a gente nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, etc. E lembre-se, né? Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. A gente volta na semana que vem. Um abraço, até lá! Filhos de Francisco.